Andrei vai sair do Vasco? A multa realmente foi paga abaixo do valor que estava no contrato? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Alex Teixeira, que não se manifestou ainda para a renovação. Vamos falar de Vina, que teve o ok aí do Maurício Barbieri, renovação de Ryan. Vamos falar também sobre o goleiro Léo Jardim, porque depois que o goleiro foi especulado no Vasco, apareceu concorrência. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas. Aquele abraço pra galera que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela moral que vocês dão todos os dias ao nosso Comentário Vascaíno. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Aos nossos membros do canal também, aquele abraço. Muito obrigado pela moral. Quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, vamos começar falando de Alex Teixeira, porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? E durante esse início de temporada, sobre a questão do Alex Teixeira. Alex Teixeira está no CT? Não. Alex Teixeira não se reapresentou no CT. Não é um jogador que está, não tem contrato com o Vasco mais. O contrato dele com o Vasco acabou no final de novembro. O Vasco apresentou uma proposta a ele, segundo eu soube, uma proposta até melhor do que a proposta que ele teve antes de quando ele veio para o Vasco da Gama, um aumento salarial, muito mais, um ano de contrato, enfim, mas o jogador não respondeu ao Vasco ainda essa situação. Jogador que inclusive estava curtindo férias aí com sua família. Segundo pessoas próximas dizem, a família não quer continuar por aqui, né? Ele é um cara que gosta muito do Vasco. É um jogador que veio para o Vasco muito pelo amor, como ele mesmo disse, mas até o momento ele não respondeu a proposta feita pelo Paulo Brax e pelo Vasco da Gama sobre a renovação de contrato do Alex Teixeira. Esta é a situação. Vamos falar de um assunto que hoje, daqui a pouco eu falo do Vina, do Léo Jardim, sobre a situação do Ryan, porque agora há pouco a gente foi surpreendido, né, com a live do Zé Colmeia, falando sobre uma situação envolvendo a venda do Andrei, né? Que Andrei estaria sendo vendido, segundo eles, uma informação que ele teve na Europa, para que o jogador saia do Vasco. E surpreendeu porque o Zé falou que a multa, né, teria sido paga. A multa do Vasco hoje, a multa contratual que o Andrei tem com o Vasco hoje é de 40 milhões. Mas o Zé disse que o Andrei foi vendido por 12,5 milhões de euros. 12,5 milhões de euros hoje daria menos da metade da multa e daria em torno de 70, 60 milhões de reais, né? A gente for colocar na cotação do dólar. Realmente, Andrei, como eu já falei aqui em outros tempos, era muito difícil o Andrei permanecer no Vasco em 2023. Eu achava praticamente a chance nula. Há diversos clubes querendo a contratação do Andrei, mas eu não consegui confirmar neste momento se o Vasco venderá ele abaixo da multa, se o Vasco ficará com algum percentual do jogador, se o jogador vai sair do Vasco e vai ser vendido por esse valor mesmo. O que eu pude entender é o seguinte: o Andrei tem via sim de ser contratado. O Paulo Brax, juntamente com a 77, tem algumas propostas em mãos e muito provavelmente até o final desta abertura de janela, né? Até o final do ano, início do ano que vem, até porque o Andrei vai participar do Sul-Americano Sub-20 pelo Vasco, isso deve ser resolvido. Mas as propostas são aquelas que a gente já sabia, os valores que a gente tinha. O Newcastle fazendo uma das maiores propostas, Barcelona e Chelsea apostando muito no projeto para o jogador, com a venda futura, com o percentual futuro. Então é esta a situação. Não consegui confirmar que o Vasco vendeu o Andrei por 12,5 milhões de euros, mas consegui saber que sim, o Andrei está muito próximo de ser negociado pelo Vasco da Gama, porque o assédio de equipes da Europa tem sido muito grande. Mas essa situação dos 12 milhões e meio de euros eu não consegui confirmar. Inclusive perguntei a uma pessoa que falou assim: olha, a informação do Zé quase está certa, mas essa questão do valor não é esse aí. Então o Zé disse que a minha fonte disse que não, e a gente vai esperar para ver o desenrolar dos próximos capítulos, até porque o Vasco deve vir a público falar sobre isso, ou não, né? Porque a 77 não é muito a favor de estar se pronunciando. Mas enfim, se for 12,5 milhões de euros mesmo, é um valor bem irrisório e bem abaixo para o potencial que o Andrei tem. Só se o Vasco colocar
percentual, ficar com o percentual do jogador, vender 60%, ficar com 40%, ter metas, aí sim seria uma coisa que a gente poderia entender. Mas fora isso, não seria uma situação muito boa para o Vasco. Falando sobre Vina, a gente teve a informação hoje, Thiago Fernandes trouxe essa informação, o Maurício Barbieri autorizou, né, esta negociação, e eu pude saber hoje que a situação está próxima de um desfecho, e de um desfecho positivo. Vasco iniciou as conversas com o Vina, com o André Cury, e pode nos próximos dias sim ter o Vina aí no CT para fazer exames médicos para jogar a temporada 2023 pelo Vasco. Eu já falei diversas vezes, já dei minha opinião sobre o Vina, vocês já sabem o que eu penso sobre o jogador. Não me preocupa o campo do jogador, acho que o campo ele é muito bom, ele responde. Tem algumas questões físicas? Tem, mas é um cara que responde. Meu problema mesmo é temperamento, é como o cara se comporta, é como ele se comporta nas situações adversas. Esse é o meu problema. Mas do jogador Vina não tenho nada a reclamar. Minha objeção a ele é mesmo essa questão extracampo, questão temperamental, é isso mesmo mais que me mexe. Mas, segundo eu soube hoje, a situação do Vina está se encaminhando para um acerto, para um fechamento aí com o Vasco da Gama. Sobre renovação de Ryan, nossos amigos aí do canal do Pedrosa trouxe essa informação, né? Inclusive desejamos saúde ao Pedrosa aí que teve que passar por um procedimento cirúrgico no último final de semana. A gente deseja aí toda a recuperação a ele, mas a informação lá é de que ele estaria renovando aí, o Ryan estaria muito próximo de uma renovação de contrato com o Vasco da Gama. A gente espera que renove, né? Ryan é um dos grandes nomes do Vasco, né? Hoje a gente viu o Raí fazendo um golaço contra a equipe do Botafogo lá no campeonato de Xerém Sub-20. Enfim, a gente espera que esse jogador renove seu contrato e que a gente veja ele desfilar mais e mais como jogador do Vasco nos campos do futebol brasileiro e futebol mundial. Olha, falando sobre Léo Jardim, muita gente me perguntou sobre esse goleiro, muita gente me perguntou como ele joga. Primeiro, galera, eu não acompanho o Léo Jardim. Há muito tempo que eu não acompanho o Léo Jardim. Eu sei que ele no campeonato português foi tido aí como um dos melhores goleiros, chamou a atenção do Lorient. O Lorient foi lá e contratou ele. Enfim, o Lorient não, outro time, não é o Lorient. Eu estou confundindo ele com o Igor Silva. Mas jogou na equipe francesa. O que acontece? Não acompanhei ele. Não tenho uma opinião formada. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Estranhamente, né, depois que ele foi especulado no Vasco, o Internacional já quer o jogador, o São Paulo já fez uma sondagem. Enfim, é aquela questão de mercado que eu sempre digo a vocês. Quando um jogador ele é especulado numa equipe como o Vasco da Gama, ele chama a atenção de outros clubes. É a situação do Léo Jardim. Anteriormente só tinha uma conversa com o Vasco. Agora já apareceu outros times interessados na contratação do jogador. É aquela, quem não é visto, não é desejado. Por isso, às vezes as coisas surgem aí e vocês não entendem, né? Você vai lá, atrela o nome ao Vasco, aí um outro time já mostra, olha, quem é aquele jogador ali que o Vasco tá sondando e tal e tal. Por isso que o futebol é isso. E a gente tem que ficar bem atento essas situações que rolam. E para terminar o vídeo, eu termino aí com uma imagem interessante. Os meninos da Colina, o GB, o próprio Aguinaldo, que acabaram aí fazendo a sua formatura, né, do ensino médio no Colégio Vasco da Gama. Toda a cerimônia de formatura aconteceu na sede do Calabouço. Vocês estão vendo aí o Vasco aí que teve esses meninos que agora estão formados para o ensino médio. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu!